Amados irmãos, a paz do Senhor. Queridos, vamos reagir a este vídeo e trazer uma palavra da parte do nosso Senhor, uma reflexão em cima deste vídeo que eu achei muito interessante. Amém? Quantos decretam a nossa morte? Quantos não fazem o nosso velório existencial? Quantos dizem, não sai dessa, acabou, não tem mais jeito, entrega, renuncie, se afaste, acabou tudo, está morto. Mas deixa eu dizer algo, a árvore, mesmo despida, ela só tem aparência que está morta, mas ela não está morta, porque dentro dela tem uma seiva que homem não vê, mas ela desfruta desta seiva chamada caule, que a mantém viva. É justamente o que acontece conosco. Estamos na pele e no osso. Às vezes não conseguimos andar com os pés, andamos de joelho. Às vezes não andamos de joelho, nos rastejamos e diz, está morto. Não estamos, só temos aparência que estamos mortos. Sabe por quê? Porque dentro de nós tem uma seiva divina chamada Espírito Santo, que nos mantém vivo e diz diariamente, não temas, estou contigo, é só uma fase, vai passar. Lucas capítulo 8, versículo 40 ao 42, fala de Jário, fala da filha de Jário. Jário, por ser um sacerdote da sinagoga, para melhor dizer, ele era um sumo sacerdote, ele era um chefe, ele liderava uma sinagoga, aonde certamente várias vezes o Senhor Jesus Cristo esteve ali pregando a palavra. Acredito que vezes ele não concordou muito, porque a gente vê na palavra de Deus que praticamente toda vez que o nosso Senhor Jesus Cristo ele ia para uma sinagoga pregar a palavra, geralmente ele tinha um milagre para fazer, e aquilo irritava muito os sacerdotes. Mas a filha de Jário, ela adoece, e quando ela adoece, passados determinados dias, ela vem e fica em um estado que Jário olha e não vê outra saída que a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Jário, por querendo ou não, ele estava vendo o que Jesus Cristo estava fazendo. Ele estava operando milagres, curando enfermos. Nós vamos ver que em uma sinagoga o nosso Senhor expulsou uns demônios de um endemoniado, e jogava ele ao chão, para lá e para cá, fazia o que queria dele, espumava, às vezes jogava na água, ou seja, era uma coisa de muita dificuldade, e Jário, ele estava de olho em tudo isso. Certamente ele foi pegando aquilo e botando na mente, e quando ele viu que a filha dele estava realmente à beira da morte, ou quase à morte, ele procura Jesus. E quando ele chega, uma multidão estava ali com Jesus. Eu acredito que aquela multidão estava ali e via Jesus como um homem que fazia milagre, como um profeta de Deus. Mas eu acredito, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, que Jário olha para Jesus e ele vê em Jesus a solução para os seus problemas. Olha que coisa terrível, né? Um sacerdote que outrora ele estava sempre indo de encontro às coisas qual o nosso Deus estava fazendo, nosso Senhor Jesus, e agora ele precisando de Jesus. Querido, não é fácil. Às vezes queremos desistir das coisas porque a luta ela é muito grande. E não só isso,
Ainda tem as pessoas que ficam dizendo que não vai dar certo, que os meus projetos e os seus projetos simplesmente vai morrer, vai falecer. Quando Jairo ele estava conversando com Jesus, olha só uma coisa. Chega um dos homens e diz para ele que a filha dele já estava morta. Já pensou? Nós, quando estamos em uma dificuldade, praticamente desistindo, porque a luta tem sido muito grande e de repente aparece alguém não para nos ajudar e sim para aumentar mais as nossas angústias. Queridos, devemos às vezes nos afastar um pouco deste povo, nos afastar um pouco porque é difícil você prosseguir à frente com pessoas que estão sempre chorando, sempre se lamentando ao seu lado. Você já em uma situação difícil, aí fica aquela pessoa o tempo todo dizendo que você não vai conseguir, é melhor que você pare porque não vai dar certo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, às vezes é necessário que a gente venha se afastar desse povo. É necessário, porque senão, realmente, aquilo tudo que a gente lutamos ou tentamos e vimos que ainda não tem dado certo, vamos simplesmente desistir, porque tem alguém em nossos ouvidos dizendo que aquilo que estamos pensando e estamos querendo não vai dar certo, vai dar tudo errado. Mas eu lhe digo uma coisa nessa tarde, simplesmente como é o Criador dos céus e da terra, acredite no projeto que você tem feito, acredite, porque o nosso Deus há de realizar os seus sonhos. Simplesmente fique na posição de servo e de serva, porque o nosso Deus há de fazer grandes coisas na sua vida. Amém? Tenha convicção disso, não fique triste não. Quando Jairo ele estava conversando com Jesus, já no versículo 8, capítulo 8, versículo 50. Jesus disse, não temas, crê e ela viverá. Por que Jesus disse isso a Jairo? Porque um da casa de Jairo chega para ele e disse, olha Jairo, não incomoda mais o mestre, porque a menina já está morta. Isto no capítulo 8, versículo 49. Pense quando você está procurando se erguer, acreditando que achou a pessoa certa no seu caminho para lhe ajudar, para ajudar você a vencer esta batalha, aparece uma pessoa e diz que você desista, porque os seus projetos não vai mais à frente, já morreu. Com certeza Jairo ali, ele ficou pensativo, porque ele entendeu que não adiantava mais ele ir à frente, porque a sua filha já estava morta. Olha que coisa tremenda. E Jesus diz, não Jairo, não temas, crê e ela viverá. Amém? Então nesta tarde, querido, acredite que o nosso Deus, Ele é fiel para entrar com autoridade e lhe dar a sua vitória. Tenha convicção disso. É a palavra de Deus. Não profetizo porque Deus não tem mandado profetizar, mas segundo a palavra deles, acredite, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é fiel. Glória a Jesus. E quando Jesus disse que Jairo acreditasse, cresce, que ele teria sua filha de volta, porque ele disse, ela não morreu, ela vive. Olha, na casa de Jairo, já tinha pessoas que estavam ali chorando. Existia naquela época um povo chamado de carpideiras. Eram mulheres que eram contratadas para chorar, tanto em velórios, que era para aumentar mais a expectativa e chamar mais a atenção do povo, quanto quando se tinha alguma reunião, algo que o governo da época queria chamar a atenção,
ele contratava essas mulheres para que viesse a chorar, lamentar, plantear, para que todo mundo viesse, porque elas chamavam muito atenção. Não foi diferente na casa de Jário. E quando aquele moço foi chamar Jário, para quê? E dizer para Jário, não só chamar e dizer, tua filha está morta, não incomoda mais o mestre. E quando ele falava isso, Jesus Cristo certamente começou a caminhar para a casa de Jário. Quando ele chega lá na casa de Jário, deixa eu dizer uma coisa, tinha uma multidão de gente, tinha 3 povos que estavam ali, simplesmente, eu posso dizer de uma maneira mais clara, quando eu posso dizer que eles estavam agorando, agoreiros. Eles estavam chorando a morte da menina. Olha que coisa absurda, irmão. Tem pessoas que ficam do seu lado se lamentando tanto que aquele mal que está sobre eles começa a lhe atingir. Você começa a desacreditar, às vezes, até mesmo de você. Você começa até a pensar que não vai conseguir e os seus projetos têm entrado em falência e você não vai de jeito nenhum conseguir aquilo que você tem projetado toda a sua vida. Mas eu quero neste dia lhe trazer paz, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, quando chega ali na casa de Jário, ele diz, por que choras? Ela não morreu, ela vive. Sabe de uma coisa? Ficaram foi rindo, não é? Lá no capítulo de Lucas 8:52, ficaram rindo, choravam, pranteavam, agoravam, e quando a solução do problema chega, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o povo começa a rir, porque Jesus trazendo a solução, ele tem a convicção que iria ressuscitar aquela menina. Jesus, ele vai ressuscitar os seus sonhos. Não desista. Ainda que penses que você vai desistir, ainda que fique pensando que o seu projeto não vai dar em nada, acredite, o nosso Deus vai lhe dar força, sabedoria e entendimento para que o seu projeto venha a ser realizado. Tenha convicção disso. O nosso Deus não vai deixar que você morra, mas de maneira nenhuma. E no capítulo 8:53, você vai ver que aquele povo começou a rir do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, rir do Criador dos céus e da terra, rir daquele que pode solucionar todo o seu problema. Se você tem um problema que você acha que é muito grande, nessa tarde eu lhe mostro o Senhor Jesus Cristo, que está muito acima do seu problema. Tenha certeza de uma coisa, o seu problema para o nosso Senhor Jesus não é nada. Acredite tão somente que o nosso Senhor vai realizar os seus desejos, o desejo do seu coração. Porque o nosso Senhor, ele é fiel, ele é bom, ele cuida daquele que espera nele. Porém, é necessário ter fé, acreditar que tudo vai dar certo. Mas é necessário que você esteja confiante em Jesus, porque é Ele que pode resolver e ressuscitar todo o seu projeto, fazer viver e dar tudo certo. Glória a Deus. E no capítulo 8:54, você vai ver que Jesus Cristo toma o pai da menina, a mãe da menina, João, Pedro e Tiago. Porque só vai fazer parte da sua festa, da sua vitória, aqueles que acreditam, aqueles que andam churumingando pelos cantos, chorando, se lamentando. Este povo, ele não tem vitória. Toda vez que ele começa a praticar esse tipo de coisa, ele está atraindo o mal para perto dele. E Jesus não quer ninguém que tenha esse tipo de princípio perto dele quando ele está realizando milagre. Não.
Ele só leva pessoas que acreditam nele. Amém? Então que nessa tarde, querido, acredite que o nosso Senhor Jesus Cristo vai ressuscitar os seus planos e vai fazer milagre em sua vida. A paz do Senhor e até o próximo vídeo.